Outubro Rosa, Novembro Azul, aí tem Janeiro Branco. A gente dá cor ao mês e não só uma, né? O Outubro, além de rosa, tem outras tonalidades para nos alertar a respeito de problemas de saúde. Tem problemas que a gente não queria, mas acaba tendo, como escoliose. E essa reportagem que nós vamos apresentar é o mês de junho, o verde, para trazer informações, conscientização sobre escoliose. Duas meninas, escoliose é o que empena o espinhaço, isso. Duas irmãs, e nós fomos conhecer a história delas. E para que sirva do quê, Rodrigo? O que eu vou aprender com essa reportagem? Tudo traz ensinamento. E quem sabe o quanto nós podemos participar em auxílio a essas pessoas. A Joana, de 13 anos, e a Suzana, de 9, são irmãs. Elas moram em Lençóis Paulista e vêm rotineiramente para Bauru fazer o tratamento da escoliose. A Joana, esse ano, está fazendo 4 anos de tratamento. Descobrimos numa brincadeira, né, onde o meu marido foi fotografá-la, fazer algumas brincadeiras e a gente notou a gibosidade. Fomos atrás de um ortopedista, mas na época a gente não teve tanta informação. Mas a gente foi procurar com fisioterapeutas, né? E agora, quando ela precisou trocar o terceiro colete, porque o colete, conforme elas vão crescendo, vai precisando adaptar. Aí, nesse momento, descobrimos da Suzana também. No caso das irmãs, a escoliose foi herdada do pai. Mas a fisioterapeuta explica que a disfunção na coluna pode aparecer por múltiplos fatores. A escoliose é uma disfunção ou uma alteração da coluna vertebral que atinge os 3 planos de movimento. Então, a curva estende, roda e inclina. E acontece nos estirões de crescimento. E temos 3 grandes estirões, da infância menor, que é do 0 aos 3 anos, aí depois a escoliose juvenil, que a gente chama que é dos 4 aos 9 anos, e dos 9 aos 14 a escoliose do adolescente. É a Suzana, a menorzinha, e esse raio-x é da Joana. Então, assim, tem um componente genético, sim, porque a gente sabe que a escoliose tem uma predisposição. Na verdade, o mundo todo estuda escoliose. A gente não sabe de onde ela vem, tem algumas questões a se lidar, mas a gente também não tem a cura. Por isso, a escoliose não tem cura. Tem que ter um diagnóstico precoce para a gente começar um tratamento, né, e ter mais resultados nesse tratamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 4% da população mundial tem escoliose. No Brasil, são mais de 6 milhões de pessoas diagnosticadas. E a maioria é mulher. Para cada 7 meninas, um homem é diagnosticado. E há ainda outro fator importante. Na maioria das vezes, ela se apresenta sem dor. Chega de forma silenciosa. A escoliose do adolescente nem sempre é acompanhado de dor. Aliás, é raro ter dor. Ou seja, é uma disfunção que vem de modo silencioso. O pai e a mãe têm que estar observando a postura dos seus filhos e ver se tem assimetrias, porque a criança não vai dizer que está com dor na coluna. O raio-x é o exame ouro, que a gente chama de padrão ouro, mas os pais precisam fazer aquele teste de inclinar o corpo. Se tiver um lado do corpo um pouquinho mais elevado do que o outro, sinal de que teve aquela rotação. Aí sim, para determinar se realmente a escoliose precisa de um raio-x. De acordo com esse cirurgião de coluna, o tratamento da escoliose pode variar dependendo do tamanho da rotação e do histórico do paciente. Os tratamentos são observação, quando ela é de 10 a 25 graus. Por que de 10 a 25 graus? Porque abaixo dos 10 graus, nós nem consideramos uma escoliose, seria uma curva fisiológica do corpo. De 10 a 25, esse paciente precisa ser observado, porque existe um alto risco de progressão da curva com o passar do tempo, e aí sim pode se tornar um problema mais sério. As curvas de 25 até 40, 50 graus já são curvas consideradas moderadas. Nesses pacientes, você tem o colete e a fisioterapia como 2 aliados do tratamento. Existem muitas pesquisas científicas na área que comprovam que a associação dos dois
é que gera os melhores resultados, podendo, em alguns casos, até evitar uma cirurgia no futuro. E para os casos mais graves, né, acima aí de 50 graus, você já tem riscos de comprometimentos pulmonares, esses pacientes já têm uma chance maior de desenvolver patologias dolorosas. Então, para esses casos específicos, aí nós podemos usar a cirurgia. A avaliação ela tem que ser muito precisa. Por quê? Porque existe uma cirurgia específica ou um tratamento específico para cada paciente, de forma extremamente individualizada, né? Você pode fazer um tratamento menor, e a gente sempre busca fazer o menor possível, para ser sempre menos agressivo e mais efetivo para esse paciente. As irmãs de Lençóis Paulista confessam: usar o colete não é nada confortável, mas esse tratamento faz a diferença. Eu vou falar sério, é muito chato usar o colete. Porém, eu pego o meu raio-x do começo do tratamento até agora, houve uma melhora excelente e uma diferença que você fala, nossa, é mágica. Não é confortável, mas também não dói. E vai fazer bem para você. Vai fazer bem para mim. Nós temos fotos do começo do tratamento e de como está agora e qualidade de vida, né? Até porque o tratamento vem, porque se você não faz o tratamento, existe uma piora e perde qualidade de vida. E o tratamento proporciona. Então, assim, com a minha experiência, né, com agora 2 meninas, o que eu posso dizer é que o tratamento funciona, é a melhor opção.